sabe? Então, assim, se você tiver outra oportunidade, outro curso, vá. Não pergunte o porquê. Vá aprender e se colocar aonde Deus te quer, não aonde você quer. Então, obrigado, pastora, por esse... Obrigado, irmãos. Aleluia! Os momentos difíceis também obteremos encontros divinos. Momentos difíceis, encontros divinos. Um dia alguém me encontrou, te encontrou e te trouxe para a comunhão. E eu quero nesta hora dar uma paradinha aqui para aquele momento que estamos aguardando. Eles vão conectar agora, pastor? O pessoal do outro grupo? Ou é melhor? Né? Então, tudo bem. Tem esse grupo que está concluindo. Você que começou, você já tem um módulo. Só faltam 9. Viu? Você que iniciou, põe o pé na estrada. Não começou? Comece. Nós estamos sonhando com o discipulado aqui no DF e vai ser um grande movimento para a glória de Deus. Uma canção e passamos para o pastor Ari, que vai nos trazer a palavra desta noite. Boa noite. Som. Preparamos hoje uma canção para você, em louvor a tudo isso que Deus fez. Por trás de cada homem aqui, de cada mulher, há uma família, há amigos, e vocês são o sal da terra. E todas as coisas são para Ele, por meio dEle, tudo por Ele. Amém? Amém. E os irmãos que puderem ficar de pé, vamos louvar ao Senhor e engrandecer o nome do Senhor. Amém? Som. Som. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória. A Ele a glória.
profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. 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 Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pastor Ari, a palavra está com o senhor. Maravilha? Digam maravilha bem bonito. Maravilha? Oh, glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Estão bem acomodados aí? É. Coisa boa, né? Deus é maravilhoso, grandioso, né? Deus é gracioso. Um dia eu conto para vocês um testemunho de uma bênção maravilhosa como essa. Um momento em que a congregação estava precisando de um renovo, de uma restauração, de levantar assim o ânimo, a confiança. Deus mandou um homem lá para a igreja, pastora, e ele era genro do dono do Coção do Santinho. O Coção do Santinho é o maior hotel de Florianópolis. Negócio impressionante. E esse homem entrou lá na igreja e ele disse: semana que vem vai chegar, eu vou mandar um caminhão de cadeira para vocês aqui. Eu tinha ido lá na fábrica dele com um outro pastor, Cadu Map, Conde de Pastor. A gente foi lá e foi visitar ali, e o pastor ia comprar umas cadeiras. Aí o pastor fez a compra da cadeira e eu estava só acompanhando. Aí ele virou para mim e falou assim: e você vai querer quantos? Eu falei assim: não quero nada, só estou aqui acompanhando o pastor aqui. Aí ele virou e falou: nós vamos mandar lá 100 cadeiras lá para sua igreja. Eu falei: meu pai do céu. Aí ele me levou lá no fundo da fábrica. E é testificando isso que a pastora Zilda falou. A gente ministra, a gente fala da palavra de Deus e o Espírito Santo continua a obra e o fruto é de Deus, né? O que vai resultar e repercutir a gente não sabe. E aí ele me levou lá no fundo da fábrica, a fábrica grande que fazia móveis de tubo, esses tubos. E aí ele falou: você lembra desse barracão aqui? Eu falei: rapaz, esse barracão não é estranho. E aí ele falou: há 20 anos atrás,
você vinha segunda-feira e fazia culto aqui com os meus funcionários. E hoje essa fábrica toda aqui, foi Deus que os levantou para a glória do nome do Senhor. E quando eu vi você ali, eu lembrei quem era você. E quando o pastor pediu a cadeira, Deus falou para mim, a mesma quantidade você manda para ele lá. Aí o povo estava todo quebrado, todo triste, quando chega a cadeira assim, não pela cadeira, mas por aquilo que Deus fez. Porque a gente senta em qualquer lugar para adorar a Deus, não é verdade? A gente não fica olhando, que cadeira que vai ter na igreja para ver se eu vou hoje ou não vou. A gente está pronto para servir a Deus. Mas aquilo trouxe um renovo para aquele povo, de confiança, de fé. Foi Deus falando, eu estou cuidando de vocês. Amém? Eu estou cuidando de vocês. Tá? E hoje, eu me lembrei que em mais um desses movimentos que a gente começa, movimento de igrejas discipuladoras, eu fui parar lá em Goiânia. João Márcio ligou, falou, vem pra cá, faz esse seminário aqui. Eu vou. Você sabe que eu vou, né, João? Você sabe que se tem um negócio que eu sei fazer é isso. Eu vou. Que dia? Aí foi. Aí estamos lá. E aí eu cheguei antes, estava preparando, estava organizando, ajudando. Daqui a pouco chega um povo tão feliz, né? Um povo animado, ido, tudo junto. E me cumprimentaram. A gente já começou a conversar e se abraçar. E eu falei, que é esse povo? Aí uma pastora falou, nós somos lá de Brasília, estamos chegando de viagem agora. E eu vim parar aqui por causa disso, né? Por causa dessa volta toda, eu acabei vindo parar aqui e ter essa bênção de poder conhecer aquilo que eu conhecia de ouvir falar e conhecia à distância, agora eu pude, os meus olhos veem, né? E chego no dia de uma bênção maravilhosa dessa, chego no dia, né, de demonstrações maravilhosas de Deus. Então, eu quero dizer para vocês que dentre todas as coisas que eu observei nesses dias, muita coisa linda, tá? Me marcou demais, tá? Como esse povo é trabalhador. É um povo que trabalha para o Senhor. Amém? É um povo que serve a Deus de coração. Isso ficou visível, claro no meu coração. A Deus, a forma como vocês se dedicam, a forma como vocês servem. A Bíblia, ela valoriza muito o serviço. Há mais citações de serviço na palavra de Deus. Serviço a Deus, serviço uns aos outros. E vocês expressam demais o coração servo de Jesus, abençoando uns aos outros. Eu louvo a Deus por isso. Tá bom? E até por causa disso, e por ser amanhã o dia do trabalho, eu pensei em propor para você um desafio. Propor um outro desafio para a igreja, porque eu já reparei que a igreja, essa igreja maravilhosa e abençoada, e parece que é uma característica também do povo de Brasília, pelo que eu vim conversando aí com o primo, povo trabalhador. O povo trabalha. Eita, que maravilha. Então eu pensei em trazer uma proposta para você. Vocês que têm trazido essa virtude do trabalho para o mundo da espiritualidade, eu queria deixar uma palavra para você, convidando você também agora. É um desafio. Você levar a espiritualidade para o mundo do trabalho. Quem sabe
você topa um desafio? Você que já conseguiu, porque não é algo a conquistar, é um valor que vocês já têm. É um ensinamento que vocês têm. Vocês trouxeram o trabalho para o mundo da espiritualidade. E vocês estão prontos a ser exemplo e modelo para outras igrejas. E agora eu desafio você a fazer também a outra parte inversa. Levar a espiritualidade para o mundo do trabalho. Amém? E eu queria fazer isso a partir dessa passagem de Lucas 19, história de uma pessoa muito conhecida. Lucas capítulo 19 conta a história de uma pessoa que vocês conhecem muito bem. E eu quero ler o versículo 8. Quiser abrir a sua Bíblia, fica à vontade. Mas daqui a pouco vai aparecer ali, né, ô varão? Lucas, capítulo 19, versículo 8. Tem naquele slide mesmo, viu? É aquele slide mesmo que eu fiz, tá? Olha ele aí. E o versículo 8 desse capítulo diz que Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Vamos orar mais uma vez sobre essa palavra? Pai, estamos aqui assentados aos teus pés, Senhor, prontos para ouvir a tua voz e de mais ninguém. Por isso te pedimos, Senhor, fale aos nossos corações, ó Deus. Fala de maneira clara e audível a cada um de nós aqui. E nos ajuda, Senhor, a nos aproximarmos ainda mais de ti. Nos ajuda, ó Deus, a estarmos reproduzindo a tua vontade em nossas vidas, segundo os dons que o Senhor nos concedeu, segundo o chamado de cada um, segundo as oportunidades que o Senhor nos conceder. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Povo trabalhador. Esse dia do trabalho começa lá nos idos de 1800 e qualquer coisa, na cidade de Chicago, quando o povo trabalhava demais, jornadas que ultrapassavam as 12 horas diárias, ganhava pouco, ficava doente. As condições terríveis de trabalho fez com que os trabalhadores se unissem e pela primeira vez na história reivindicaram melhores condições de trabalho. No primeiro dia de maio isso aconteceu. E por causa disso, esse dia se tornou o Dia do Trabalhador Americano e logo a Europa adotou a data e posteriormente o Brasil entrou também no mesmo caminho. E nós temos o Dia do Trabalhador pensando que nós precisamos ter boas condições de trabalho, valorização e tudo mais. Eu sempre fui muito trabalhador igual vocês. Graças a Deus eu aprendi cedo. E eu comecei aprendendo com a minha avó. A mãe do meu pai se chamava Benedita e muito trabalhadora. Muito trabalhadora. Ela era feirante, como os paulistas costumam dizer. Ela tinha uma banca na feira. Então ela levantava muito cedo. E ela botava aquela sacola gigante na cabeça. Você já viu essas pessoas que andam com a sacola na cabeça gigante? Como se nada tivesse acontecendo? Minha avó era dessas. Andava retinha, 70 anos de idade, e ela andava quilômetros com aquela sacolona na cabeça e ia para a feira. E aqui, debaixo do braço, as ferragens para montar a banca. Ia no Brás comprar as roupas. E depois vendia na sua banca, na feira. Mas ela foi ficando muito cansada e um dia o pai falou: a avó está precisando de ajuda. Mas você sabe o que é, eu tenho 8 anos de idade e o meu negócio é ir para a rua. Né? Quando muito escola e rua, mas trabalhar... Mas a avó falou uma palavra mágica, ela falou: a avó vai dar uns trocadinhos para você.
E a avó ainda paga o pastel. Quando ela falou pastel, eu falei, negócio fechado, vó, pode assinar minha carteira. No outro dia, 5 horas da manhã, ela me sacudia, meu pai do céu. Foi duro acordar aquele menino, mas acordei. E a partir daquele dia eu comecei a carregar a sacola da avó e, ó, dinheirinho no bolso. Aí eu comecei a perceber que o trabalho era bom. Comecei a trabalhar cedo e fui trabalhando. E quando eu conhecia Jesus com 5 anos, mas eu só conhecia a igreja com 7. Uma irmã com aqueles cabelos longos, né? Com aquele sorriso longo, aquela paciência longa, apresentou Jesus na esquina para um bando de moleque que estava correndo e brincando. E aquele dia eu decidi que eu queria Jesus e que eu queria ir para o céu. Mas eu não sabia onde tinha igreja. E só fui conhecer a igreja mais tarde. E eu trouxe esse entusiasmo pelo trabalho e levei comigo para a igreja. Assim como vocês têm feito também. E tempos depois, já trabalhando nas ruas de São Paulo, da capital, nos escritórios de advocacia, Deus começou a me desafiar agora a levar a mundo do trabalho. Essa história é a história de Zaqueu. E eu quero, pode passar o slide, por favor, meditar nessa história de Zaqueu, nessa perspectiva de como a espiritualidade pode transformar o mundo do trabalho. Vocês têm muitos exemplos aqui. Eu sei que tem um povo aqui muito evangelista que fala de Jesus em todo lugar. E eu sei que é algo muito fácil de se tornar uma segunda marca entre muitas marcas, mas uma outra marca linda da igreja. O primeiro versículo que está logo em seguida, a gente começa a conhecer um pouco do que esse homem viveu com Jesus. Nesse primeiro versículo, você acompanha Jesus em uma das suas viagens quando ele está entrando na cidade de Jericó. Jericó para Jesus, querido, não é um destino. Jesus não vai para Jericó. Jesus passa por Jericó. Indo em direção a um outro lugar. E ele passa por uma cidade, e ele não deixa de abençoá-la. O amor de Deus é tão grande que mesmo passando por Jericó e rumando para Jerusalém, desce no caminho também. As suas bênçãos vão sendo dispersadas para todos os lados. Principalmente quando tem alguém com o coração tão desejoso de conhecê-lo, com o coração tão sedento por experimentá-lo. Então Jesus está passando por Jericó e atravessando essa cidade. E no versículo 2 diz que nessa cidade morava um homem que é identificado pelo trabalho que ele exerce. E por causa do trabalho que ele exerce, você percebe que ele é muito bem sucedido no mundo do trabalho. Primeiro porque ele é rico. Ele se deu bem no trabalho. Ele ganha bem. Ele tem dinheiro, ele tem bens. Mas além disso, diz também que ele é chefe. O meu sonho até os 18 anos era ser chefe. Eu já tinha trabalhado numa meia dúzia de lugar, mas eu queria ser o chefe. E ninguém me dava uma oportunidade para ser o chefe. E aí eu já contei para vocês que com 19 anos Deus tinha me chamado para o ministério desde os 17, mas eu só me entreguei aos 19. E quando eu estou no segundo ano, eu percebi que se eu trabalhar o dia todo, eu não termino essa formação.
Porque a minha turma, que começa ali com 82, já chegou em 35 no segundo ano. E eu já sei que a maioria dos 50 que ficaram para trás foi por causa do trabalho. O trabalho roubando a oportunidade de atender um chamado ministerial. Você já parou para pensar nisso? E Deus tocou muito fundo no meu coração e disse, olha, se você vacilar, você cai também. Pra você ter uma ideia, 4 se formaram. Foi a minha turma de final. Tá? Os 4 que chegaram no final. Mas naquele dia ele toca o meu telefone e eu fui atender e um japonês me liga e diz, eu estou montando um escritório e quero que você venha ser o chefe. Aí eu falei, agora, desgramado. Eu fiquei um dia em crise, gente. Eu sentei no ponto de ônibus e chorei. Porque o meu coração ficou tão dividido que eu falei, eu acho que eu consigo ser chefe e continuar me preparando para o ministério. E Deus falou, você não vai conseguir. Você vai cair. Você vai tropeçar. E naquele dia eu estava começando a namorar minha esposa. Meu docinho chamado Elisa. Ela trabalhava na casa editora da denominação. O seminário ficava ali perto. E eu ia até o ponto de ônibus, colocava ela no ônibus, depois voltava para o seminário. Então, eu estava lá e eu falei para ela, depois de chorar bastante, falei, olha, eu estou numa crise terrível. E ela fez uma oração. E na oração ela falou, eu sei que Deus vai te dizer o que é certo para ser feito agora. E aí, então, eu levantei, me recompus, né? Porque eu ia voltar para a sala de aula, meus amigos iam cair no meu corpo. Se eu chego lá chorando, pensa. E eu saí decidido e sabedor que Deus queria que eu fizesse. Espiritualidade e trabalho. É preciso sempre achar um equilíbrio entre essas coisas. É possível você trazer tanto os benefícios de lá para cá, quanto você levar as bênçãos daqui para lá. Então, Zaqueu, ele é bem-sucedido no trabalho. Ele é chefe, ele ganha bem, ele tem segurança no trabalho, ele é uma espécie de servidor público, mas ele tem um pequeno problema. As pessoas não gostam dele. O povo não gosta dele. Primeiro porque ele é um cobrador de impostos. Quem gosta de pagar imposto aí? Levanta a mão. Quem ama um impostinho? Quem faz uma festa quando chega um boleto? Chegou um boleto, meu, tá aqui. Tem isso? Ninguém gosta, vamos falar a verdade, gente. Pagar imposto é terrível. Quer ver multa, né? Quer ver imposto, você esqueceu de pagar e no outro dia ele fica mais caro ainda. Você... meu. Ninguém gosta. Agora, você imagina você pagar imposto para uma pessoa, ela é rica, você é pobre, e ele pega o seu dinheiro ainda e leva lá para Roma. O imposto nem fica na sua cidade, nem fica no seu país, vai para um país que dominou o seu, que mantém vocês sob tributo. Você ama essa pessoa? Ninguém gostava do Zaqueu. Ninguém gostava. E para piorar, gente, todos eles ainda tinham fama de ladrão. Todo mundo achava que eles praticavam a extorsão. Que eles pegavam o imposto e ainda retinham uma boa parte para eles. Então, difícil a situação. Então, o versículo 2 nos diz que esse homem rico era chefe. Não só ele é cobrador do imposto, como ele era chefe daquela turma toda. E um dia, aí nós vamos para o versículo seguinte, ele queria ver quem era Jesus. Olha que bacana. Apesar de tudo isso, esse homem mostrou interesse pela pessoa de Jesus. Ou seja, ele quer trazer a luz para esse mundo do trabalho onde ele vive.
Ele quer trazer Jesus para esse ambiente de sucesso, mas de ódio. Esse ambiente onde ele está indo muito bem, mas a sua reputação, o seu caráter, está sendo colocado em xeque o tempo todo. E aí, quando diz a palavra de Deus, ele queria ver Jesus, ele vai se deparar com o quê? Impedimentos. Você já reparou que todo mundo, quando quer ir para Jesus, vai ter que enfrentar alguns obstáculos? Sempre tem barreiras. Você se lembra das barreiras que você teve que passar para conhecer a Jesus? Você lembra das barreiras que você teve que ultrapassar, os obstáculos que você teve que ultrapassar para se aproximar mais de Jesus? Toda vez que alguém quer se aproximar mais de Jesus, toda vez que alguém quer ir para um outro nível de relação, um outro nível de conhecimento de Jesus, vai ter que ultrapassar algumas barreiras. E reparem que essas barreiras dele são barreiras, em primeiro lugar, pessoal, porque ele é baixinho. Bem baixinho. Mas não tem nenhum problema ser baixinho, né, gente? Não sei por que o pessoal fala dos baixinhos. Os baixinhos são tudo gente boa. Não é verdade? Né? Não tem que falar dos baixinhos, porque os baixinhos são tudo gente boa. Tudo gente boa. Você conhece algum baixinho chato? Não tem. Os chatos geralmente são os grandes. Mas o primeiro problema e o obstáculo, e muitas vezes são obstáculos pessoais, muitas vezes você não consegue se aproximar mais de Jesus, você não consegue trazer Jesus para o seu mundo do trabalho, muitas vezes pelos seus próprios obstáculos pessoais, suas próprias limitações. A baixa estatura nem sempre é física, às vezes é vergonha, é coragem baixinha. A coragem é tão baixinha, né? Você não consegue levar Jesus. A vergonha. Mas, além disso, existem outras barreiras, que são as barreiras externas, as barreiras impessoais. Existe uma multidão. E não só por ele ser baixinho, mas por ser uma multidão, por ser muita gente está o tempo todo atrás de Jesus, ele não consegue se achegar. E o pior é que é uma multidão que não gosta dele. Não tem como ele falar, olha, dá licença que um publicano quer ver Jesus aqui. Dá licença que o chefe dos publicanos está passando, porque é perigoso, o pessoal pode virar e dar uma cotovelada nele ali, meu pai. O pessoal odeia ele. Então ele nem ousa enfrentar a multidão, ele nem ousa passar por ela. São obstáculos. Mas quando alguém quer realmente se aproximar de Jesus, quando alguém decide realmente conhecer a Jesus, Jesus remove os impedimentos. Toda vez que uma pessoa decide realmente trazer a espiritualidade para a sua casa, para o seu convívio, para o seu trabalho, o Senhor vai conceder os meios para ele superar as barreiras. Amém? Então, Zaqueu, ele faz, sabe o quê? Uma coisa que eu aprendi no MAP, que o MAP gosta muito. Ele fez um projeto. Rapidinho ele puxou ali e fez um projeto. O alvo, os passos. Fez um aroazinho, pastor, ali, o aroa. Qual é o meu alvo? Eu preciso chegar perto de Jesus. Quais são os impedimentos? A multidão e a minha estatura, que é tão baixinha. E quais são os recursos que eu tenho e as opções? Ele falou, tem uma árvorezinha ali. Ó, Jesus está seguindo esse caminho. E fez um plano e conseguiu perceber que Jesus ia passar por ali. O que ele fez? A única coisa que eu preciso primeiro é correr. Ele correu. Você sabe que as pessoas não corriam em público naquela época. Se tinha uma coisa vergonhosa de se fazer na rua, era sair correndo. Até porque aquelas roupas que eles usavam eram feias. Quando corria, levantava aqueles vestidos. Imagina aqueles homens com aquelas roupas feias, aquelas pernas tudo seca, tudo cheio de sandaiona no pé, correndo. Ah, por isso que a Bíblia tem uma expressão que é cingindo os lombos. Cingindo os lombos é você amarrar aquela roupaiada toda para você andar mais depressa.
É você levantar um pouco aquele vestidão que eles usavam ali. Então eles não corriam, era vergonhoso. Mas naquela hora, para ver Jesus, para começar o plano que ele tem, ele corre. Ele corre. E ele vai e sobe naquela árvore. Reparem ali no versículo 4, que diz que ele correu adiante, subiu numa figueira brava. Pois Jesus ia passar por ali. Isso é lindo. Se você quer levar a espiritualidade para o mundo do trabalho, não importa onde você trabalha. Pode ser que você trabalhe numa fábrica, numa empresa, pode ser que você seja uma pessoa que trabalha por sua conta mesmo, né? Um profissional liberal. Pode ser que você trabalhe até no contexto de uma igreja. O desafio é o mesmo. É trazer a espiritualidade para ali. Para a hora do trabalho, o momento do trabalho, para as relações de trabalho. Não é fácil, mas é possível. É possível. Então ele sobe na árvore. E aí a gente canta. Como Zaqueu, quero subir. E depois a gente diz, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a estrutura, sara minhas feridas. Não é assim que a gente canta? Assim. Esse é o Zaqueu. Quando você realmente deseja que Jesus seja visto pelas pessoas que você conhece, quando você realmente quer estar perto de Jesus, vale a pena todo esforço. Vale a pena correr. Vale a pena passar vergonha. Vale a pena pagar o preço. E ele foi. E no versículo 5 diz que quando Jesus chegou àquele lugar, Jesus fez o quê? Olhou para cima. Jesus olhou para cima e viu. Querido, toda vez que você faz um movimento na direção de Deus, Ele está vendo. Toda vez que você dá um passo na direção de Jesus, Ele está vendo o que você está fazendo. Não se preocupe que Ele não está desatento, nem está alheio. Ah, mas eu estou orando e eu não ouço nada. Eu estou jejuando e não está acontecendo nada. Calma que alguma coisa está acontecendo. Jesus está passando. Jesus está passando e Ele vê. Amém? E Jesus viu Zaqueu. E Jesus olhou para Zaqueu. Agora pensa, Jesus não estava indo para Jericó. Jesus não estava indo para a casa do Zaqueu. Mas Jesus muda o curso do seu caminho quando você vai em busca dele. Jesus estende a graça quando você busca a presença dele. Você pode crer nisso, irmão? Amém? Porque ele é bom. Ele é grandioso e maravilhoso. A gente cantou com os irmãos, com as irmãs, louvado seja Deus pela vida deles. Sobre buscar. Sobre buscar. E a Bíblia diz que aquele que busca, encontra. Aquele que busca, encontra. E aí então Jesus vira para ele e diz, Zaqueu, desce depressa porque eu quero ficar em sua casa hoje. Agora lembra de uma coisa, querido. Minha irmã, Jesus quando vem, ele vem para ficar.
Não convida Jesus para passar um tempo, não. Não convida Jesus para alocar. Convida Jesus para tomar posse. Quando você quer trazer Jesus para o seu mundo do trabalho, você tem que dizer, Senhor, toma conta disso aqui. Faz dessa empresa sua, esses funcionários são teus. Resgata os seus filhos. Levanta o povo que o Senhor tem aqui. Começa a pedir para Jesus estar ali. Para Ele ficar. Não é um projeto para um tempo, para uma semana. Não são 30 dias de oração, não. Você tem que estabelecer um propósito. Deus não te coloca dentro de uma empresa para você ficar rico. Não é para você ser chefe como eu queria. Não é para você ganhar dinheiro. Você está ali para muito mais do que isso. Você foi colocado naquele lugar para que os propósitos de Deus se cumpram ali. Você é o instrumento que Deus vai usar para que a presença dEle se estabeleça e vidas sejam transformadas ali. E ali haja paz, justiça, respeito. Jesus vem para ficar. A expectativa de Zaqueu era só ver Jesus de perto. Mas Jesus chega para ele e diz, eu vou ficar na sua casa. O povo se indignou, o povo falou, mas aí não, Jesus, o senhor está de brincadeira. Nós somos os justos aqui, nós somos os pobres, os perseguidos. O senhor vai ficar na casa desse aí? Ele não merece. Esse homem não merece, ele é cobrador de imposto, explorador, ladrão. Os santos somos nós aqui, Senhor. O senhor tem que ficar na igreja, o senhor vai fazer o quê no escritório? O lugar do senhor não é no meu escritório. O lugar do senhor não é na minha fábrica. O lugar do senhor não é no meu táxi, não. O lugar do senhor é lá na igreja. É lá que o senhor tem que ir. Mas, lá no final, Jesus vai dizer que ele veio buscar e salvar. É para os doentes que o Senhor Jesus veio trazer a cura. É para os perdidos que Jesus veio trazer o caminho. Aquele que perdeu a moeda, não procura as 9 que estão no bolso, ele procura uma que se perdeu. O pastor, obrigado, meu irmão, que sai à procura da ovelha, ele procura as que estão no curral? Não, ele procura a que está perdida. E diz a palavra de Deus que ele deixa aquelas 99 e vai atrás da perdida. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, quem quer se aproximar de Jesus, não dá para se aproximar como santo, como justo. Não é pelos méritos que você alcança Jesus, mas é quando você se rende. Quando você reconhece, eu não mereço. E no meio daquele povo todo de Jericó, só um hospedou Jesus. O maior de todos os pecadores. Não era assim que Paulo se apresentava? Eu sou o maior dos pecadores. Mas diz a palavra de Deus que então ele desceu o quê? Rapidamente e com alegria. 2 sinais claros de alguém que realmente deseja Jesus.
dois sinais claros de que alguma coisa está acontecendo na vida desse homem. Ele está sendo transformado por Deus, porque ele desce rápido. Você já subiu numa árvore? Você lembra quando você subia em árvore? Hoje em dia você não sobe mais em árvore, né? Lembra a última vez que você subiu numa árvore? Ainda bem que era uma árvore pequena, não era muito grande. Porque o homem desceu, ó. Eu tenho a impressão que ele caiu, gente. Né? Eu acho que ele veio rolando e caiu daquela. Quando Jesus falou, vou ficar na tua coisa, pá, caiu. Sabe por que eu acho que ele caiu? Porque logo depois aqui diz assim que Jesus falou para ele, levanta. Levanta da onde? Esse homem caiu. Ou ele está prostrado aos pés de Jesus, já abraçadão no pé de Jesus, porque Jesus falou, levanta. Ele está lá em cima, Jesus ia falar, levanta daí. Não. Primeiro Jesus falou, desce. Depois Jesus falou, levanta. E ele desceu tão depressa, o que mostra que o coração dele já estava entregue para Jesus. Ele já estava rendido mesmo. Tá? E ele desceu tão rápido, e diz aqui que ele desceu com tanta alegria. E no versículo 7, então, vem a oposição, porque toda vez que a luz avança, as trevas resistem de lá. Toda vez que o poder de Deus avança de um lado, o poder das trevas se levanta para combater. É assim. E o povo começa a se queixar, e começa a dizer que ele é pecador, e Jesus fala, pois é por isso que eu vou ficar na casa dele, porque ele é um pecador. Eu vim atrás de pecador. Vocês não são pecador? Então eu não estou com vocês. Eu não tenho nada com vocês. Aleluia. E aí o versículo 8 que nós começamos, diz que Zaqueu então se levantou, e ele diz ao Senhor, e aí ele mostra, em primeiro lugar, generosidade. Ele não fala, eu vou dar. Ele fala, eu estou dando aos pobres. Eu estou dando a metade do que eu tenho para os pobres. E depois ele diz, e se alguém eu extorquir, eu vou restituir como a lei manda, porque a lei dizia que a restituição era 4 vezes mais. Mas ele não diz que ele extorquiu. Ele diz, se eu extorqui. Quando chegar lá no céu, nós vamos perguntar, você extorquiu ou não extorquiu isso aqui? Que eu não sei. Porque ele diz, se tá? Eu extorqui. Então ele mostra 2 valores maravilhosos da vida de um crente verdadeiro. O primeiro, a generosidade. E o segundo, o espírito de arrependimento. A prontidão para acertar, para se corrigir. Para você levar Jesus para o mundo do seu trabalho, gente, é fundamental você ter esse coração aberto. As melhores formas de alcançar as pessoas é um coração generoso e a humildade na hora de apresentar Jesus. Não faça com orgulho. O orgulho não consegue alcançar os corações. Mas se você for contrito, humilde. Você lembra de Pedro? Pedro chega em Cesareia e o Cornélio se ajoelhou aos pés dele. O homem era o homem mais importante da cidade, está nos pés de Pedro. Ele era o comandante do destacamento romano da cidade. Pedro pegou a mão dele, levantou e falou, levanta porque eu sou homem igual você. Muitas vezes nós queremos pregar o evangelho de cima para baixo. Nós temos que pregar o evangelho assim, ó, no mesmo nível. Eu sou um pecador igual a você, a única coisa que eu conheci Jesus antes. Eu já tive a oportunidade de me arrepender e estou tentando me corrigir. É assim que é o diálogo nosso. É assim que a espiritualidade vai para o mundo do trabalho. É assim. E aí então, queridos, para terminar a nossa palavra, no versículo 9, Jesus diz para ele, hoje
houve salvação nessa casa. Porque também esse homem é filho de Abraão. Jesus autentica tudo que aconteceu, tudo que ele falou, tudo que ele fez. E no versículo 10, Jesus diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. O resto dos justos ficaram sem Jesus. Essa noite eu quero orar pelo seu trabalho. Essa noite eu quero pedir a bênção de Deus sobre os ambientes que você vive. Quero pedir que Deus te dê, assim como a Zaqueu, essa humildade, essa coragem, essa generosidade para levar a espiritualidade lá para dentro desse mundo. Lá para dentro. Lá onde as pessoas falam aquelas linguagens terríveis, lá onde a traição, lá onde a vida não tem regras, lá onde a bebida, o sexo, as vantagens dão o tom das conversas e dos relacionamentos, é lá que Jesus precisa ser levado. Se você está disposto, curve a sua cabeça, querido. Curva a sua cabeça, minha irmã, e ore ao Senhor. Peça para que Deus use sua vida para levar salvação para dentro daquele ambiente que precisa tanto de Jesus. Louvado seja Deus. Nós vamos ter um cântico, né? Um louvor ao Senhor. Mas curve a sua cabeça. Fala com Deus se você deseja fazer isso. Faça um propósito com Deus. Coloquemos nossa vida a Deus e que essa noite, essa palavra não fique infrutífera, mas que possa florescer dentro do nosso coração e trazer bons frutos de arrependimento. Som. Som. Senhor nosso Deus, aleluia, aleluia, Santo, Santo. Digno de louvor, tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, tu és santo.
poderoso é o Senhor nosso Deus. Glória ao Senhor nosso Deus, e Ele é digno de louvor, e toda expressão de adoração Ele merece, porque Ele é santo e digno de toda honra e glória. Você vai sair com esta missão? Levar Jesus para o lugar onde você trabalha, para os seus relacionamentos, extra congregação, extra família. Sua família já está salva? Se ela ainda não estiver, se estiver cheia de pecadores, é para lá que você deve levar Jesus. Fazer a diferença neste mundo. Leva Jesus. E você terá muitos sucessores. Aí você será chamado de sucesso nas mãos de Deus. Você vai reproduzir a glória de Deus. Neste momento, queremos convidar aqui nossos amados que fizeram o discipulado Master através da plataforma Zoom, né? A irmã Maria José o havia ali. Irmã Maria José precisou afastar um pouquinho, porque ela fez uma viagem para outro estado e perdeu alguns módulos. Porém, ela vai ter a oportunidade de refazer estes módulos, completar. E as pessoas que estão aqui presentes, eu quero convidá-las aqui à frente. Irmã Evanete Barbosa Melo. Pastor Ari, por favor, novamente aqui. Pastor Rizomar. Irmã Evanete Barbosa Melo. Irmã Fátima Félix dos Santos Lima. Pastor Francisco Lopes Nicásio. Ismael Oliveira Aguiar aí na plataforma. Irmã Ivana Pereira Silva está em viagem e nos justificou que não estaria conosco. Irmã Jaqueline Arão Lopes de Souza. Irmã Carla Larissa de Castro Pereira. Irmão Luiz Fernando de Souza Silva.
Ângela Arão da Silva Lopes. Agora a Sueli, que eu não apresentei, peço perdão. Pastora Sueli, que está ali no Rio de Janeiro. Vem, Sueli. Sueli Alves Eusébio, aqui conosco. Taismara Rodrigues de Mello. Aplauda a nossa irmã, que está lá no Rio de Janeiro. Vitor Hugo Arão da Silva Lopes. Agora chame essa. Chame ela aí. Minha amada pastora e esposa Zilda Moreira Ribeiro. Obrigada. Pastor Ari, nosso mentor, né? Nosso instrutor e mentor está aqui conosco e vai nos entregar esses certificados. Pastor Isomar e Pastor Ari estarão entregando para nós estes certificados. Daniel, cadê as meninas da foto? Aí, você tá aí, tá ok. Aí depois a gente, né? Meus amados, que eles receberam uma missão. Esse certificado não é para conhecimento intelectual, é para derramar vida na vida, aprofundando nas doutrinas, aleluia, espirituais, e transmitindo vida. E você que fez o primeiro módulo aqui, vai continuar também, hein? Eu vou ler de novo aqui. Portanto, meus amados irmãos e minhas irmãs, mantenham-se sempre firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Aleluia! Muitos, como Paulo diz, competem por uma coroa que perece na terra. Eu sei que vocês entraram nessa jornada e estão concluindo agora, não por causa do certificado ou qualquer outro tipo de reconhecimento na terra, mas porque vocês sabem que estão agradando o Pai lá do céu. E por ser uma testemunha viva da dedicação de vocês, eu louvo a Deus,
Agradeço muito ao Senhor pela vida de vocês. Amém? Vamos orar? Se a gente fosse dar um nome para essa turma, eu diria que o nome dessa turma deveria chamar Fátima Lima. A Fátima, ela abraçou essa jornada com a própria vida. Ela abraçou essa jornada como uma grande extensão de Deus, da graça de Deus, em socorro da vida dela. E ela se entregou mesmo, a ponto de fazer essa viagem, né? Que vai ser longa ainda, para estar presente aqui, porque ela não aceitou que isso terminasse à distância. Tem que estar lá pessoalmente. Então eu fiquei muito emocionado, fiquei assim muito comovido com a presença dela aqui, tá? Juntamente com essa igreja querida e abençoada que foi a que propôs e a que foi a base desse projeto. Então eu louvo a Deus por esses irmãos que estão aqui, aqueles que estão acompanhando, e nós temos cerca de 15 pastores e pastoras que estão dirigindo seus cultos nesse momento, mas que ao chegar em casa vão participar também do culto. Assim que receberem, né, o vídeo desse culto, eles vão poder também participar. Mas com certeza o coração deles, né, e o desejo seria também de estar participando aqui, junto com esse grupo tão lindo que a gente formou. Então eu queria pedir para os irmãos se colocarem de pé nesse momento. E nós vamos agora abençoar esse grupo tão querido e maravilhoso. Estenda a sua mão, por gentileza, e abençoe esses irmãos juntamente comigo. Pai, nesse momento nós levantamos as nossas mãos, em primeiro lugar para Te agradecer pela vida desses irmãos tão lindos, essas irmãs tão queridas e preciosas, que se dedicaram a Ti nesse tempo, para crescerem juntos, para conhecerem ainda mais a Ti, para se prepararem ainda melhor e continuarem Te servindo com essa alegria e disposição que está em seus corações. E nesse momento em que eles concluem essa etapa, nós queremos dar glórias ao Teu nome e dizer, ó Deus, que para nós, Senhor, é um grande privilégio sermos cooperadores da Tua seara, sermos parceiros em uma missão tão gloriosa, e para nós é uma alegria podermos nos preparar ainda melhor para ela. Por isso consagramos a Ti, ó Deus, estes irmãos, este tempo de aprendizado. Consagramos a Ti, ó Deus, a dádiva, a glória deste momento, porque Tu és, ó Deus, o Senhor de todas as coisas. Tu és aquele a quem nós todos queremos engrandecer e agradar com tudo que fazemos. É assim que dedicamos a Ti a vida dos irmãos e essa jornada cumprida, para a glória do Teu nome é que oramos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Ainda como estamos, se você deseja tomar uma decisão que ainda não tomou, seguindo a Jesus como fez Zaqueu, ele só queria ver Jesus, e Jesus entrou em sua casa, em sua vida, e a vida de Zaqueu não foi mais a mesma. Se você que veio pela primeira vez, ou segunda ou terceira, ou várias, e precisa que Jesus fique sempre, esse é o momento de você dizer a Jesus: Senhor, entra na minha vida. Você pode, ao encerrar
com vamos encerrar nesta oração. E eu já sou grata e louvo a Deus pela vida de cada homem e mulher que se dispôs a estar aqui. Por uma equipe que trabalhou tão intensamente. Por aqueles que são parceiros, intercessores do Projeto Eclésia. Por aqueles que são mantenedores. Por aqueles que fazem parte dessa equipe. Eu quase não gosto de time, mas eu gosto desse time. Essa aqui é uma equipe sincronizada. Irmã Edith, ela deve estar me ouvindo na cozinha, com a equipe dela ali, todos que estão ali na cozinha, todos que estão aí no estacionamento, os diáconos que estão aqui, irmãos, não vou citar nomes por nome para não pecar contra ninguém, para não me esquecer, mas esta equipe é a melhor equipe do mundo. O Senhor nos deu homens e mulheres, guerreiros e guerreiras, para fazer com que tudo isso acontecesse. A Deus seja a glória. O Projeto Eclésia não são somente as pessoas que estão aqui sentadas. Tem uma multidão, tem pessoas que aparecem de 6 em 6 meses, de ano em ano, mas durante todo o período da vida dela está conectada aqui. Estou enviando um suporte financeiro para lanche, ela nem passa por aqui, ela nem pede recibo, eu estou contribuindo. Eu quero que na Páscoa essa igreja celebre e eu estou mandando X valores, é assim. Eu quero que tenha cadeiras nessa igreja. E vieram cadeiras. Eu quero este lugar pintado. Eu quero ali varrido. Não posso deixar de falar. Eu tenho um casal aqui, eu falei para o Isomar, esses são os finalizadores. Eles são finalizadores. A gente faz tudo e eles chegam e fazem um retoque. Aquela coisa mais linda, uma vassoura que tira todos os ciscos desse quintal. É a coisa linda. Nós somos muitos e somos diversificados. Outro diz, hoje eu vou ao culto. Posso levar uma torta? Pode sempre. Aqui nós compartilhamos o que temos. Somos uma família. Então, eu quero te dizer, neste lugar não se vende nem apostila. Eu vou imprimir, não vendemos. Você faz parte do corpo de Cristo. E você que não participou desse seminário, pode participar. Pastora, eu não tenho tempo. Participa online. Olha que lindo, que facilidade divina. Amém? Então, você que precisa que Jesus vá para a sua casa e não saia mais, você, quando encerrar esta oração, você sai do seu lugar e vem até aqui. Nós temos como prática derramar uma unção, o azeite, conforme diz lá no livro de Isaías, do profeta messiânico. Naquele dia se derramará uma unção. E esta unção quebra o jugo e despedaça o fardo. Se você, nesta noite, precisa de uma unção nova, vão ficar 2 pastores ali, alguns pastores e diáconos. Bem ali, a Evanete, a nossa líder da intercessão, ela estará ali. E mais os pastores, 4 pastores, vou pedir 4, mais a intercessora são 5. Vocês vão ficar ali e vão tocar o azeite na sua mão. Você vai ungir na testa onde você desejar. Que este amor glorioso, que nunca acaba, sua bondade e misericórdia que se renova a cada dia, que provém do santuário de Deus, seja sobre todo o povo de Deus, em graça, sabedoria, alegria nova e desejo de recomeçar, uma nova unção para caminhar, seja na sua vida, hoje e para todo sempre, em graça e por graça, pela bondade do Eterno. Diga amém. Amém. Deus te abençoe. Amanhã, você ouviu esse sermão?
Hoje ele pregou diferente, hoje foi sermão. Mas a palestra dele é uma coisa maravilhosa. Amanhã, liderança influenciadora, de 9 ao meio-dia. Pessoal do Zoom, olha só, amados do Zoom, nós concluímos esta reunião. Todos os nossos amados que estão distantes, recebam o nosso abraço. Deus abençoe a cada um. Vira ali, Maiara, para eles verem os seus irmãos aí, olha. Olha seus irmãos. Olha seus irmãos. Deus abençoe. Amém. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção.